nosso terceiro bloco. Fechamos aqui essa parte de agentes públicos. Lembrando que essa disciplina constitucional é a parte que de fato mais cai, é a parte que mais interessa. Lembrando que, de um modo geral, a parte que diz respeito à Lei 8.112, que fala sobre provimento, vacância, remoção, redistribuição, substituição de direitos e vantagens, isso aí normalmente quando cai, cai a letra da lei. Então essa é uma parte para a qual se remete o estudante, porque de fato é muito melhor do que você ficar aqui reproduzindo a letra da lei, é que você tem a oportunidade de aqui ouvir discussões que apresentem o assunto na sua essência e que as partes previstas na dogmática efetivamente você possa aferir no seu estudo, ok? Então aqui a gente trata dessa disciplina constitucional, mas remete para essa parte que é uma parte estritamente literal, uma parte que quando cai, cai bem na norma expressa, sem nenhuma dificuldade, com muita tranquilidade, e aí a gente avança, até porque ainda temos uma quantidade grande, ao todo são muitos assuntos, essa é uma disciplina que tem uma quantidade grande de assuntos, e ainda temos mais dois, temos ainda improbidade administrativa e processo administrativo, temos duas leis para fecharmos a nossa participação, beleza? Então na tela, observe, vamos começar falando aí de improbidade administrativa e fecharemos com processo. Bom, sobre improbidade, o que nós temos que lembrar? Improbidade administrativa, hoje está disciplinada, na verdade desde 92, na Lei 8429. Então, Lei 8429/92. Lei 8429/92 é a lei que trata aí das sanções por improbidade administrativa. E o primeiro tópico, generalidades. Sobre a improbidade administrativa, o que nós temos que observar? Está diretamente relacionada com o tema agentes, porque normalmente são aqueles que praticam atos de improbidade, ok? Agentes públicos, aqui nessas generalidades que anunciam o nosso tema, o tema agentes públicos, ele é um tema que está próximo do tema improbidade, e não por acaso, e não sem razão, logo depois de agentes, passamos para improbidade. Não por acaso, logo depois de agentes, passamos para improbidade. Por quê? Porque, a rigor, ordinariamente, aqueles que praticam atos de improbidade, na sua grande maioria, e eu diria principalmente, são figuras consideradas agentes públicos. São agentes públicos que, portanto, praticam atos de improbidade administrativa. Agentes públicos que praticam atos de improbidade. Agora, você tem que lembrar que improbidade ela não se confunde com moralidade. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, já chegou mesmo a afirmar que a moralidade administrativa, ela é a improbidade, na verdade, ela é um dos conteúdos do princípio, a probidade administrativa, ela é um dos conteúdos do princípio da moralidade. Ela é um dos conteúdos do princípio da moralidade. Aqui na nossa lei são coisas também diferentes. Por quê? Porque às vezes você tem um ato que é considerado ato de improbidade administrativa, que é considerado ato de improbidade, mas que não é considerado um ato violador da moralidade. Exemplo, determinado ato necessita de publicação e você, como administrador, eventualmente se esquece, se passa e não publica aquele ato. E isso pode constituir um ato de improbidade. Na lei, isso pode vir a constituir um ato de improbidade. Embora não será, por óbvio, um ato de imoralidade. Isso pode constituir um ato de improbidade, mas isso aí não vai constituir o que, professor? Isso aí não vai constituir uma imoralidade. Por quê? Porque aí você vai ter, por exemplo, uma ausência de publicação, você vai ferir o princípio aí da publicidade para aquele ato que exige essa publicação. Você vai violar, portanto, o princípio da publicidade, embora você não tenha agido com imoralidade. Então, com certeza, você vai poder ter esse ato de improbidade, que não constitui uma imoralidade. E, eventualmente, você pode praticar uma imoralidade e ela não está inserida no ato de improbidade administrativa por causa do elemento subjetivo. Você pratica uma imoralidade, mas você pratica com culpa, e o ato lá só é praticado de maneira dolosa. Então, não vai incidir em ato de improbidade, porque precisava do dolo e você praticou imoralidade com culpa. Então, perceba, não precisa você ficar adstrito a esses exemplos que eu dei, basta você partir de uma premissa segura para a sua prova. E a premissa segura da qual você tem que partir é que não se confundem probidade com moralidade. Para o Aires Brito, como eu disse, a probidade administrativa nada mais é do que um dos conteúdos do princípio da moralidade. A probidade administrativa, eu repito, ela nada mais é do que um dos conteúdos do princípio da moralidade. É apenas um dos conteúdos do princípio da moralidade. Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bom, com isso, nós fechamos essa ideia inicial aqui.
evoluímos no raciocínio, vem comigo, close na tela, observe, fechamos generalidades e chegamos agora aqui na previsão constitucional. É o tópico 2 do tema improbidade administrativa. Vamos falar aqui da previsão constitucional. Previsão constitucional. Bom, o primeiro dispositivo que dispõe sobre improbidade entre nós é o artigo 37, parágrafo 4º da nossa Constituição. Com base nesse artigo é que foi editada posteriormente a lei, 4 anos depois, a lei 8429 de 92, que é de competência da União. Lei 8429 de 92, que é da competência da União. É um artigo, é uma lei pequena, com apenas 25 artigos. E o Supremo Tribunal Federal, ele já fez o que, Éden? Ele já, inclusive, confirmou a constitucionalidade dessa lei. Vamos olhar o que diz a Constituição. Ela está, a previsão, no artigo 37, parágrafo 4º, e eu posso lhe adiantar. De um modo geral, o Constituinte ele diz que os atos de improbidade administrativa, eles importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, sem prejuízo das demais sanções, sem prejuízo, por exemplo, da ação penal cabível. Tudo isso no parágrafo 4º do artigo 37 do nosso texto. Venha comigo na tela, ele já está lá. Você tem aí, confirmando isso que eu acabei de dizer, a ideia de que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, meus caros, neste caso, essa é a previsão e mais. Ela mostra que quem incide no ato de improbidade administrativa tem não perda, mas sim suspensão dos seus direitos políticos. E a lei, posteriormente, vai dizer, você pode adiantar, essa suspensão ela pode variar de um período que vai de 3 até 10 anos, ok? Por um período que vai de 3 até 10 anos. Tudo beleza? Tudo jóia? E você fala, e esse período está onde? Esse período está na lei. E essa lei é constitucional ou inconstitucional, Éden? Bom, sobre o conteúdo dela, ou seja, do ponto de vista da matéria, o Supremo ainda não se posicionou. Por quê? Porque nunca foi chamado a se posicionar. Mas, do ponto de vista da forma, no aspecto formal, o Supremo já disse, essa lei ela é constitucional. Para a prova, é uma lei constitucional, embora o STF só tenha se manifestado de modo formal, ou melhor, de modo expresso, em relação ao aspecto formal. O Supremo ele só se manifestou de modo expresso em relação ao aspecto formal. Beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? O terceiro tópico que nós temos aí o terceiro tópico diz respeito à natureza jurídica das ações de improbidade. Então, o terceiro tópico, o que nós temos, Éden? A natureza jurídica das sanções. Das sanções de improbidade. Natureza jurídica das sanções de improbidade. Bom, as sanções de improbidade elas possuem natureza administrativa, elas possuem natureza penal, elas possuem natureza civil. Que matéria é essa? Ora, meus amigos, com certeza nós temos aí que as ações de improbidade, ou melhor, a lei de improbidade administrativa, as sanções, melhor dizendo, de improbidade administrativa, elas possuem natureza civil. Então, trata-se de matéria civil e como é matéria civil, a competência para legislar sobre matéria civil no Brasil, você sabe, ela é uma competência legislativa privativa da União. Então, não é possível que haja no seu município a lei de improbidade do âmbito municipal. Não é possível que haja no seu estado a lei de improbidade do âmbito estadual. Não é possível que haja no Distrito Federal a lei de improbidade do DF. Ela é uma lei nacional. É diferente, por exemplo, da lei 8.666, que uma parte nacional, outra parte federal, porque só se aplica para a União. Não. Essa aqui, meus amigos, é uma lei nacional, porque na tela, quando falamos da natureza jurídica das sanções de improbidade, nós apontamos que essas sanções, elas possuem natureza administrativa. É diferente da lei 8.112, porque essa é toda federal. Ela é toda federal. Então, aqui você tem sanções de natureza administrativa, ou melhor, de natureza civil, me perdoe, sanções de natureza civil, como até já havíamos falado, sanções de natureza civil, e justamente por isso a competência para legislar, ela é privativa da União.
Então, são sanções de natureza civil. O processo que é instaurado é um processo civil por ato de improbidade administrativa. Então, o nome da ação, inclusive, é ação civil pública por improbidade administrativa. Não é aquela outra ação civil pública que nós conhecemos que serve para proteger o patrimônio público como ação popular. Não. Aqui é ação civil pública porque a sua natureza é natureza civil. Por isso que ela é uma ação civil pública, porque a natureza das sanções e, consequentemente, da ação é uma natureza civil. Só que é uma ação civil pública por improbidade administrativa. Repito, é uma ação civil pública por improbidade administrativa. É isso que nós temos que perceber, é isso que nós temos que lembrar. Lembrando aqui ainda que a matéria civil está no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, como matéria de competência legislativa privativa da União. Então, eu disse aqui na tela, olha lá, o artigo 22, inciso 1, diz que matéria civil, competência legislativa privativa da União. A lei prevê sanções de natureza civil, mas a própria Constituição, como você percebe, ela fala que não há nenhum impedimento, não há nenhum prejuízo de ser aplicada, por exemplo, uma sanção de natureza penal ou até uma sanção administrativa. E aí você vai ter que ter um processo penal ou, se a sanção administrativa for praticada, você vai ter que ter uma sanção administrativa, ok? Beleza? Tudo jóia? Então, as sanções por improbidade, elas não dependem de um processo administrativo. É uma pegadinha. Por isso que eu mesmo me confundi aqui. É improbidade administrativa, e aí tudo levaria a crer que seria uma natureza administrativa essas sanções, e que o processo seria administrativo. Não. São sanções que têm natureza civil, que fazem instaurar um processo, repito, também civil. Trata-se de sanções civis em processo que é um processo civil, e a matéria civil, pelo artigo 22, inciso 1, é da competência legislativa privativa da União, só que aqui não é como a Lei 8.112, por exemplo, porque a Lei 8.112 é uma lei federal, é uma lei que vale apenas para a União Federal. Professor, em respeito aos que não são da área, qual é a diferença de uma lei nacional para uma lei federal? É que a lei federal, ela vale apenas e tão somente para a União, enquanto que a lei nacional, ela vale para todos. Ela vale para todos os entes, ela vale para a União, ela vale para os estados, ela vale para o Distrito Federal, ela vale para os municípios. A lei nacional. E a Lei 8429 de 92, que já teve a sua constitucionalidade, pelo menos no aspecto formal, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, ela é uma lei nacional e as suas sanções têm natureza civil, é um processo civil por improbidade administrativa, ação civil pública por improbidade, é o que nós temos. O que não impede que haja sanções administrativas, como eu disse, o que não impede que haja também sanções penais. Só que não nesse processo civil. As instâncias, em regra, você sabe, elas são independentes. Então, você precisaria ir de um processo administrativo para uma eventual sanção administrativa. E precisaria ir de um processo penal para uma eventual sanção penal. Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bom, com isso a gente fecha na tela, observe essa primeira parte. Você tem aí, portanto, generalidades, previsão constitucional e natureza jurídica das sanções. Evoluindo o raciocínio, a gente chega agora no quarto tópico. E o quarto tópico fala sobre o que, Eden? Fala sobre a parte material da lei. Então, o quarto tópico, ele diz respeito à parte material da lei. Parte material. E quem a gente encontra aqui na parte material? Bom, primeiro, aqui no tópico 4.1, o sujeito ativo. Sujeito ativo do ato de improbidade. Sujeito ativo do ato de improbidade. E quem é o sujeito ativo do ato de improbidade, Eden? Bom, a primeira ideia é que agentes públicos, por isso que eu falei que é um tema que está próximo do tema agentes. Mas não só eles, particulares que de algum modo concorram, induzam ou se beneficiem com a improbidade, com certeza eles também vão responder. Beleza? Tudo jóia? Então, de cara, meus amigos, quem é que nós temos aí? Quem responde por ato de improbidade de cara são os agentes públicos, e foi por isso que nós colocamos os agentes públicos aqui logo antes da improbidade. Por quê? Porque principalmente, como eu disse, de modo principal, principalmente nós temos aí que são essas pessoas que de fato praticam esses atos. Agora, não somente elas. Professor, um particular pode praticar um ato de improbidade administrativa? Pode. Um particular pode sim praticar ato de improbidade administrativa. O que é que nós temos que perceber, o que é que nós temos que observar aqui? Esse particular, ele vai praticar ato de improbidade administrativa quando ele concorrer, quando ele se beneficiar ou, de qualquer forma, quando ele induzir a prática do ato de improbidade. Por isso que a lei diz, de maneira muito clara, que também praticam atos de improbidade os particulares que, de algum modo, concorram, induzam ou se beneficiem com esses atos. Ok?
Evoluindo no raciocínio, olha lá, saímos aqui da figura do sujeito ativo do ato de improbidade e chegamos aqui agora no tópico 4.2 para falarmos não mais do sujeito ativo e sim agora do sujeito passivo. Se o sujeito ativo do ato de improbidade é o agente público ou particular que com ele concorre, que se beneficia ou que induz a prática do ato de improbidade, quem seria o sujeito passivo aqui, Éden? Bom, aqui, meus amigos, nós temos todos os entes da administração direta e da administração pública indireta. Aí você fala, e as pessoas privadas que recebem dinheiro público para a formação de seu custeio? Também, professor? Também. Você tem aí não só a administração pública direta, como também a administração pública indireta, ou seja, os entes da administração pública, não há dúvida, eles são sujeitos passivos do ato de improbidade. Como assim sujeito passivo do ato? O sujeito passivo do ato é aquele que vai se prejudicar quando o ato é praticado, ou seja, contra quem se pratica o ato. O ato é praticado contra aquelas pessoas. Eu coloquei quem? Recapitulando, eu coloquei os entes da administração direta, eu coloquei aqui os entes da administração indireta. Mas a lei ainda protege as pessoas privadas, e eu posso colocar aqui as pessoas privadas que de algum modo recebam dinheiro público para a formação do patrimônio ou custeio. Mas as entidades privadas precisam ser analisadas da seguinte forma. Vou fazer uma observação aqui para tratar das entidades privadas. Para dizer o que, Éden? Se a entidade privada ela tem no seu patrimônio, o seu patrimônio formado com mais de 50% de natureza pública, ou seja, se mais de 50% do patrimônio for com dinheiro público, se a entidade privada que receba dinheiro público, ela recebe, e esse dinheiro público é mais de 50% de todo o seu capital, aqui ela vai se equiparar aos entes da administração para fins de improbidade. Ela se equipara aos entes da administração para fins de improbidade. Porém, se o poder público participa, porém menos de 50% do capital da pessoa privada, ele é público, se não mais, mais de 50%, e sim agora menos de 50% do capital dessas empresas for um capital público, aí a lei de improbidade ela vai se aplicar somente no que diz respeito às sanções, só no que diz respeito nas sanções, só no que diz respeito às sanções patrimoniais, só no que diz respeito às sanções patrimoniais, e o que mais, professor? Bom, além das sanções patrimoniais, apenas também e no limite do dinheiro público transferido. E no limite do dinheiro público transferido. Ou seja, o restante será objetivo de ação privada. Recapitulando, quem é o sujeito ativo do ato de improbidade? O agente público ou particular que concorra, induza ou se beneficie com esse ato. E quem é o sujeito passivo do ato de improbidade? São os entes da administração direta, que podem ser prejudicados, atingidos, os entes da administração indireta, você também está cansado de saber quais são todos eles, e também pessoas privadas, que recebam capital público para custeio em geral, para a composição do seu capital. E aqui, em relação às pessoas privadas, observação, na tela você viu comigo, se o capital da empresa ele é mais de 50% público, se de todo o seu capital mais de 50% for de formação pública, ela vai se equiparar a um ente da administração para fins de improbidade. Porém, se apenas menos de 50% do seu capital corresponder à parte pública, aí só nas sanções patrimoniais, só no que diz respeito às sanções patrimoniais, a lei será aplicada e também no limite do patrimônio público transferido, ok? Apenas sanções de natureza patrimonial serão aplicadas e também no limite do patrimônio público transferido. Vem comigo, close na tela, olhe lá. Fechamos aqui, portanto, esse tópico 4.2 e chegamos aqui no tópico 4.3 para apontar o que, Éden? Aqui no tópico 4.3, nós vamos apontar os atos de improbidade. Atos de improbidade. E aqui no 4.3, nós apontamos aí os atos de improbidade administrativa. Você tem aí artigos 9º, artigo 10 e artigo 11. Artigos 9º, 10 e 11 da lei. Os atos de improbidade, eles estão nos artigos 9º, 10 e 11 da lei 8429 de 92. E as sanções, elas vão aparecer aonde, Éden? As sanções, elas vão aparecer depois, no artigo 12. O que nós podemos trazer aqui para explicar esses atos de improbidade administrativa? Perceba que você já viu que a improbidade não se confunde com moralidade, que a sua previsão constitucional é o artigo 37, parágrafo 4º, que é a lei 8429 de 92, que a natureza jurídica das sanções de improbidade administrativa é natureza civil, a competência da União. Essa é uma lei nacional, o processo é civil
E nada impede uma sanção penal e uma sanção administrativa no processo penal e no processo administrativo. Vimos que na parte material da lei, quem pratica o ato de improbidade é o agente público ou o particular, que de algum modo concorre, induz ou se beneficia com a prática do ato. Vimos que no sujeito passivo você tem aí entes da administração direta, indireta e particulares, que podem receber mais de 50% do capital público e aí vai se equiparar a um ente da administração. E se menos de 50% for a participação pública, aí a lei só se aplica nas sanções patrimoniais e no limite do capital transferido. Além disso, o que é que nós temos, Éden? Agora sim, chegamos aí nos atos de improbidade, e falar dos atos de improbidade administrativa é trazer para o debate aqui os artigos, como eu disse, 9º, 10º e 11º, artigos 9º, 10 e 11. Vamos dar uma olhada, na tela observe comigo, você tem aí que os atos, dos atos de improbidade administrativa, você tem aí seção 1, dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, então está sublinhado aí. Eu destaco mais uma vez, o artigo 9º contempla o que, professor? Atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Ele diz, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e notadamente. Quando eu falo notadamente, é que ele vai trazer aqui alguns incisos, ou seja, um rol de incisos, a lei vai trazer aí, em cada um desses artigos, no 9º, no 10 e no 11, um rol de incisos que vão aí ilustrar, que vão mostrar como nós podemos ter exemplos de atos que são considerados atos de improbidade administrativa, que são considerados atos de improbidade administrativa e que, neste caso do artigo 9º, importam enriquecimento ilícito. No artigo 10, olhe lá, você tem aí que temos atos de improbidade administrativa que agora causem prejuízo ao erário. No artigo 10, temos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. E, finalmente, os atos do artigo 11 que violam o princípio da administração. O do artigo 10 diz aí, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, que notadamente, ou seja, quando ele diz inotadamente, nós temos aí de novo o que, professor? Um rol de incisos que vão trazer aí algumas situações que constituem lesão, prejuízo ao erário. E, finalmente, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade, de lealdade às instituições, notadamente, e aí você tem os atos que, com maior ênfase, você tem os atos que, notadamente, são considerados atos violadores desses princípios da administração pública. Então, você tem aí, portanto, meus caros, três espécies de atos considerados atos de improbidade administrativa. Professor, o que, que nós temos que observar? Que é o artigo 12 da lei que vai trazer as sanções. O artigo 12 que vai trazer as sanções. E aqui eu fiz uma tabela. Porque o artigo 12, ele fala, na verdade, de 6 sanções. Perceba aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que você tem as sanções para cada um desses atos. Para o artigo 9, 10 e 11. Ou seja, para aquele que importa em enriquecimento ilícito, para aquele que importa em prejuízo ao erário e para aquele que importa violação de princípio da administração. Então, você não tem que decorar 18 coisas, porque as sanções, elas são 6, mas não é 6 vezes 3. Porque o que muda de uma para outra é a gradação. De um modo geral, o que muda de uma para outra é a gradação. Beleza? Tudo jóia, tudo tranquilo? O que nós temos que perceber aqui? Em relação, primeiro, ao artigo 9º. O artigo 9º, você viu comigo, foi o artigo que trata aí dos atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Bom, esse aí vai ter a pena que é a mais grave. Atos de improbidade que importem enriquecimento ilícito, eles naturalmente possuem uma penalidade que é mais densa, possuem uma penalidade que é mais grave. Qual é, Éden? Na tela, olha lá, quais são? Quando eu falo aqui de enriquecimento ilícito, que é o artigo 9º, eu tenho o quê? Perda de função, perda dos bens, ressarcimento ao erário, multa, ou melhor, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos,
multa de até 3 vezes o valor do enriquecimento e proibição de contratar e também, claro, de participar de licitação e receber incentivos fiscais por 10 anos. Perceba que são as penalidades mais graves. Temos aqui algumas observações. A primeira, diz respeito à função. Na verdade, essas observações aqui, 1 e 2, eram para estar aqui, ó, OBS 1 e 2, ou seja, dizendo respeito à pena da perda da função. Então, aqui sai a observação 1, sai a observação 2. Elas estão aqui em cima, referentes à perda da função. A primeira pena para o enriquecimento ilícito, para o ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, é a perda da função. Duas observações. Quais são elas, Éden? A primeira está na sua tela. Diz que a perda da função, ela se dá no momento em que a pena é aplicada, ainda que o sujeito tenha mudado de função. Então, imagine, ele praticou o ato de improbidade quando ele era secretário de Estado e hoje ele é ministro de Estado. Pouco importa. Na tela, olhe lá, a perda da função se dá no momento em que a pena é aplicada e não quando o ato foi praticado, mesmo que ele já tenha mudado de função. Então, o momento exato não é a prática do ato, é o momento da aplicação da pena. Uma segunda observação, observe, o STJ entende que se o sujeito está aposentado, a perda da função ela pode ser convertida em cassação de aposentadoria como forma de adequação punitiva. Ora, se a pena é perda da função e o sujeito não mais exerce função porque ele já está aposentado, aí, como forma de adequação punitiva, o STJ diz o quê? Cassação de aposentadoria. Ficou claro? Na tela, vem comigo, olha lá. Além da perda da função, você tem aí, já falamos, perda de função, perda de bens, ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos por um período que vai de 8 até 10 anos, e aqui tem a observação, Éden tem a observação 3. A suspensão dos direitos políticos, como eu disse, ela pode ir de 8 até 10 anos. Mas caso a sentença não estabeleça prazo, aplica-se o menor. No caso, o prazo de 8 anos. Então, suspensão de direitos políticos pode ter o quê, professor? Um período de 8 até 10 anos para esse ato que é o mais grave, o ato de improbidade que é o mais grave, que é o enriquecimento ilícito, pode ter uma pena de 8 até 10 anos, mas quando a sentença não especificar se vai ser 8, 9 ou 10, aplica-se o prazo menor. No caso, o prazo de 8 anos. Ok? Venha comigo, olhe lá. E aí você tem, além disso, uma multa, que é uma penalidade pecuniária que vai de até 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito. Lembrando que esse é o ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito, e a multa vai ser de até 3 vezes esse valor. E, com certeza, você também vai ter aí a proibição de contratar e também de licitar e receber incentivos fiscais por um prazo que vai até, aliás, até não, por um prazo que é de 10 anos, ou seja, pelo período de 10 anos. Tudo isso, meus amigos, todas essas sanções, essas primeiras sanções que aqui eu apresentei, são sanções que trazem o que, professor? Todas essas primeiras sanções são sanções que trazem aí ato de improbidade por enriquecimento ilícito, que importa em enriquecimento ilícito. A gente continua com improbidade e termina com o processo no quarto e último bloco. Vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos já já.